Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versos 22 a 33. Está escrito assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. O contexto desta passagem enseja-nos dois fatos que ocorreram com Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, em face das múltiplas necessidades das multidões, que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. Não bastasse essa agenda congestionada, Jesus acaba de receber uma trágica notícia. Seu precursor, João Batista, acabava de ser brutalmente assassinado, arrancado da masmorra de Maqueróis às margens do Mar Morto e degolado por ordem de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Em virtude disso, Jesus tomou uma decisão: sair com seus discípulos para um lugar ermo, retirado, solitário, com o propósito de ter um tempo de refrigério com seus discípulos. Porém, houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus sai para esse período que chamaríamos hoje de férias, e férias não é luxo, é necessidade, a multidão já estava lá à espera de Jesus. E em vez de Jesus despedir a multidão e continuar de férias com os discípulos, ele se compadece daquele povo, passa a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, e os seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentem-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles chegaram e disseram: Senhor, já está ficando tarde, daqui a pouco fica de noite, esse lugar é ermo, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente,
Então o mais sensato a fazer é mandar esse povo embora. Despede esse povo, deixa esse povo para casa. E Jesus os constrange dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Fizeram um levantamento e eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 12.000 pessoas. Impossível. Mas o que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes e entrega nas mãos dos seus discípulos para que eles alimentassem a multidão. É aí que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A pergunta é: logo a seguir o quê? Obviamente, logo a seguir o relato que acabamos de fazer. Mas isso sugere-nos uma pergunta: por que Jesus obriga, ordena, compele os discípulos a entrar no barco, voltar para casa, rumo a Cafarnaum? Por que Jesus não permite que os discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus precisa tirar os discípulos de cena e mandá-los embora? Mateus não responde essa pergunta, mas a resposta está em João capítulo 6, versículo 15. É que esta multidão que foi assistida por Jesus, depois deste extraordinário milagre, diz a Bíblia, vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, apenas um operador de milagres, para atender suas necessidades imediatas. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a essa cosmovisão, de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, nós precisamos de milagres, mas é preciso entender que a missão principal de Jesus não é fazer milagres. Seus milagres foram feitos como sinal, como evidência da sua divindade, da sua messianidade. Ele veio do céu à terra, na verdade, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, e ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Jesus, então, não querendo que os seus discípulos fossem expostos a essa visão de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo, Jesus tira os discípulos de cena. Mas uma pergunta ainda se faz necessária: essa multidão tinha alguma razão para esperar um Messias, operador de milagres, que viesse quebrar o jugo da opressão e resolver os seus problemas? E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva da história de Israel, porque na maior parte da história de Israel, esse povo viveu debaixo de opressão de seus inimigos. Aliás, Deus disse para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias da praia, mas que a sua descendência seria escrava no Egito. Durante 430 anos, a família de Abraão, via a família de Jacó, esteve no Egito, e na maior parte desse tempo, debaixo da chibata, do chicote e do trabalho escravo. Eles foram libertos e percorreram 40 anos pelo deserto, acossados algumas vezes,
pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Entraram na terra, conquistaram a terra, mas não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus foram como que espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos, o período mais instável espiritualmente Israel, e na maior parte desse tempo Israel viveu debaixo de opressão dos povos vizinhos, que confiscavam as suas lavouras, que saqueavam as suas terras, que deixavam o povo à míngua. Então pediram um rei, estabelece-se a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, morreu num campo de batalha, vencido pelos seus inimigos filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, o reino de Israel é rasgado. 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o chamado Reino do Norte, que durou 209 anos, 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus, e esse Reino do Norte foi oprimido pelos inimigos, até que, em 722, a Assíria conquista esse território e leva o seu povo para um exílio amargo. As duas tribos do sul, Judá, suportaram um pouco mais, mas em 586, Nabucodonosor vem, entrincheira Jerusalém, incendeia Jerusalém, queima os castelos de Jerusalém, derruba os muros de Jerusalém e bota em chamas o templo de Salomão, levando o povo para 70 anos de exílio e de escravidão. A Babilônia caiu e Israel ficou debaixo do controle e domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do controle e domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel ficou ora sob o controle dos Ptolomeus do Egito, ora sob o controle dos Seleucidas da Síria. 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel e agrega o território de Israel ao poderoso Império Romano. E agora esse povo que foi alimentado por Jesus está debaixo do controle dos romanos. Eles aspiravam um Messias que viesse quebrar esse jugo e libertá-los dessa opressão. Porém, Jesus disse: o meu reino não é político, o meu reino nem mesmo é geográfico, o meu reino é espiritual. O reino dele está estabelecido no coração de todos aqueles que creem no seu poderoso nome. Para que os discípulos, portanto, não fossem expostos a essa expectativa, Jesus tira os seus discípulos daquele local e ordena-os entrar no barco e voltar para casa. Bom, aqui começam então as lições do nosso texto. Perdoe-me de uma introdução tão longa. A primeira lição que nós aprendemos no texto, irmãos, é que mesmo quando você faz exatamente o que Jesus mandou você fazer, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. Porque eu fico imaginando que o mínimo que os discípulos pudessem esperar, já que as férias foram frustradas, era voltar em paz para casa. Mas isso não aconteceu. Preciso lhe dizer isso: nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos blindados, nós não temos imunidade especial. A vida cristã não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem vale, aqui tem deserto, aqui tem mar revolto, aqui tem vento contrário. Aqui você vai encontrar um crente fiel, cheio do Espírito Santo, sendo surrado por uma doença grave, crônica, dolorosa, num leito de CTI de um hospital. Aqui você vai encontrar um missionário cheio do Espírito Santo, indo para o campo pregar o Evangelho, e sofre um acidente grave, e seu corpo é retirado
das ferragens retorcidas de um acidente fatal. Aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem tempestade, mesmo quando você está andando de acordo com a vontade de Jesus. Jesus dá uma ordem para os discípulos embarcar e passar para o outro lado, e enquanto eles passam para o outro lado, é que eles enfrentam a tempestade. É assim também na vida. Segunda lição do texto: quando nós estamos passando uma tempestade, Jesus sempre vem ao nosso encontro, sempre, sempre. Não no nosso tempo, não do nosso jeito, porque pensem comigo aqui, pensem comigo. Quando os discípulos entraram naquele barco, ainda era dia, e já passam das 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, uma viagem que duraria menos de 1 hora, e eles estão ainda no epicentro da tempestade, no miolo da crise. Sabe o que me impressiona? É que o texto diz que Jesus despediu as multidões e subiu para o monte, para orar sozinho. Se você já olhou no mapa, o Mar da Galileia é um lago de águas doces, que está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar ao redor daquele lago do monte, você vê todo o lago. Mas Marcos 6,48, que é texto paralelo deste, nos informa que lá do monte Jesus os via em dificuldade. E a pergunta é: já que Jesus os via em dificuldade, por que não veio socorrê-los logo que eles começaram a enfrentar o problema? Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão, só para eu saber. Você já fez essa pergunta? Senhor, até quando? Por que o Senhor não me responde? Por que a solução não chegou? Por que a cura não veio? Por que aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele pai ainda não foi convertido? Às vezes nós queremos que Jesus venha no nosso tempo, do nosso jeito. Só que Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano, e Ele vem no seu tempo, e Ele vem no seu modo, e Ele vem para mostrar que Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós queremos, pastor Anésio, fazer como Naamã fez. Lembra do Naamã? O general da Síria, que foi a Israel para ser curado de uma lepra? Eu fico imaginando que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura. Ele esperava que o profeta estendesse um tapete para ele, que viesse ao encontro dele, que colocasse a mão sobre ele, num ritual talvez até simbólico, muito emocionado, até místico. E diz a Bíblia que quando ele chega onde estava Eliseu, ele era um general 4 estrelas, imaginava que Eliseu viesse ao seu encontro, e diz a Bíblia que Eliseu nem saiu de dentro da casa, só mandou um recado: diz ao general 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não, vai um pouquinho só. Não, eu não vim da Síria para um negócio desse. Não, eu já escrevi a liturgia do culto da minha cura. Eu esperava que ele viesse, eu esperava que ele botasse a mão, eu esperava que ele me recebesse com honras, eu esperava que ele realizasse um ritual de cura. De jeito nenhum isso não. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não atende aos ditames da nossa agenda. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano, Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu modo, porque Ele vai fazer tudo para o louvor da sua glória.
Terceira lição: Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês bem sabem que a vigília, a noite era dividida em 4 vigílias: das 6 da manhã às 9 da noite, a primeira; das 9 da noite à meia-noite, a segunda; da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira; das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. A pergunta é: por que Jesus às vezes só vem na quarta vigília? Sabe o que significa a quarta vigília para nós? Numa linguagem bem brasileira: é o último furo da correia, é a última volta do ponteiro. É quando você diz para você mesmo: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora não tem mais cura, agora não tem mais recuperação para esse casamento, agora a pessoa já foi tão longe que não consegue voltar mais, agora eu já joguei a toalha, agora eu já desisti, agora eu não acredito mais que o milagre possa acontecer, agora eu cheguei no fundo do poço, agora a solução é inviável, é impossível. E às vezes Jesus deixa chegar a quarta vigília da noite, para que quando ele chegar e fizer o milagre, você chegue à conclusão de que não foi esforço seu, não foi iniciativa sua, não foi solução sua, foi solução do alto, solução divina, para que toda a glória pertença a Ele. Ele chega ainda que na quarta vigília da noite. Eu estava pregando no interior da Bahia, em Feira de Santana, no finalzinho do ano passado, num congresso de família, e estava do meu lado, como um dos preletores, o pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Harley Mafra era um empresário de sucesso, e um dia ele vai fazer uma viagem com colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel, desceram juntos para jantar. Alguns saíram um pouco antes, e quando ele termina o jantar, ele entra no banheiro público do hotel e depara com seus colegas empresários cheirando cocaína. Oferecem para ele, tolamente ele aceita, e ficou preso desde a primeira experiência. A vida foi derretendo, o casamento entrando em colapso, a vida financeira desidratando, a vida se tornou um inferno. Ele não aguentava mais, então ele toma uma decisão, arruma as malas e diz para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de pontes, marquises e viadutos. 7 anos, devastado pela cocaína e pelo crack, arruinado, completamente arruinado. Sua família o procurou por todos os lados, não tinha notícia dele. Sua filha nunca desistiu de procurá-lo pelas noites e madrugadas de São Paulo. O lugar que ele encontrava mais aconchego nesses 7 anos era debaixo da marquise do templo da primeira igreja batista de São Paulo. Um dia, uma senhora da Assembleia de Deus, que retornava de uma vigília de oração de madrugada, encontra com ele em cima de uma ponte, olha para ele, aponta o dedo para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça, e a sua filha, que nunca desistiu de procurá-lo, passa pela praça, abre o vidro do carro, olha, torna a olhar, reconhece: é o papai, é o papai. Ela sai do carro, abraça o mais cheiroso, o maltrapilho, bota o dedo do carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação, mas Harley Mafra recuperou sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou sua saúde física. Harley Mafra recuperou
seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra hoje é pastor da igreja onde eu dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na quarta vigília da noite, virou a mesa da sua história, mudou o placar da sua vida e fez um grande milagre de restauração. Não jogue a toalha, não desista. Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite. Quarta lição: Jesus sempre vem, e às vezes ele vem andando sobre as águas, não de modo convencional. E por que Jesus vem andando sobre as águas? O que ele quer ensinar com isso? Ele quer mostrar para os seus discípulos e para nós, que quando ele vem caminhando sobre as águas é que ameaçavam os discípulos, que conspiravam contra os discípulos. As águas era aquilo que ameaçava os discípulos de morte. As águas representavam aquilo que os discípulos não conseguiam administrar. E quando Jesus vem caminhando sobre as águas, ele está dizendo para você e para mim: o seu problema é maior que você, mas eu sou maior que o seu problema. Aquilo que ameaça você está literalmente debaixo dos meus pés. Eu quero dizer para você hoje, que talvez entrou aqui com baita de um problema, sem saber o que fazer, já usou todos os seus recursos e nada resolveu, o tempo passa e a solução não chega, que Jesus nesta noite está chegando na sua história, e Ele está colocando debaixo dos seus pés o seu problema, a sua tempestade, dizendo: eu estou no controle. Aquilo que é maior do que você, aquilo que ameaça você, aquilo que conspira contra você, está rigorosamente debaixo dos meus pés. Quinta lição: Jesus sempre vem, e Ele vem também para trazer clareza, discernimento, compreensão para as mentes confusas. Porque certamente naquela noite escura, de repente um relâmpago rasga os céus com um facho de luz, e os discípulos olham e veem alguém caminhando sobre as águas e concluem logo: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Ora, mas esses homens já eram crentes, ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, há crentes ainda hoje que acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é: esses discípulos, todos, exceto um, chamado Judas Iscariotes, eram galileus. Só Judas Iscariotes tinha nascido na Judéia, lá no sul de Israel. E a Galileia era a região mais povoada de Israel naquele tempo. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias na Galileia. A Galileia era cercada de povos pagãos, de povos gentílicos, com muitos deuses, com muitas crendices. O Velho Testamento chama a Galileia de Galileia dos gentios. Tanto é verdade isso, que em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Jordão, lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? E responderam: Senhor, o povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só, para um pouquinho só. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista foi degolado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Elias? Ora, mas o Elias foi para o céu há muito tempo, arrebatado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias, mas o Jeremias morreu há séculos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é alguns dos profetas, mas os profetas estão mortos. Como assim? É que lá nessa região
já se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, numa linguagem mais conhecida, em reencarnação. Agora preste atenção, quando a teologia está errada, quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é tormento, é confusão. E Jesus chega para trazer luz, para trazer esclarecimento, para trazer a verdade, para trazer o Evangelho, porque é a verdade que liberta, a verdade traz paz. E Jesus diz: sou eu, não tenho medo. Jesus chega e tira o medo, Jesus chega e esclarece, Jesus chega e quebra as peias das trevas, Jesus chega e traz libertação e esclarecimento. Bendito seja Deus. Ele sempre vem, sempre vem. E ele vem em sexto lugar, para trazer serenidade para os corações aflitos. Porque veja vocês, diante do pânico dos discípulos, ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O que é curioso é que os evangelhos falam de 2 registros de tempestades que Jesus acalmou. Na primeira tempestade relatada lá em Marcos 4, 35 a 41, primeiro Jesus acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus mudou de metodologia? Porque tem hora, meu irmão, que a tempestade que nós enfrentamos está fora de nós, e tem hora que a tempestade que nós enfrentamos está dentro de nós. Tem hora que o nosso problema é a circunstância, tem hora que o nosso problema é o sentimento. E Jesus está chegando aqui nessa noite, e Ele conhece a tempestade fora, Ele conhece a tempestade dentro, Ele acalma o coração, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o sentimento, e Ele acalma a circunstância. Ele sempre vem. Mas ainda, Ele vem para levantar o caído. E às vezes nós censuramos Pedro, né? Mas não devíamos, porque notem, desses homens que estão no barco, o único que demonstrou coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu tinha coragem, eu tinha fé também. E Jesus: pode vir. Pense na cena, o barco sendo açoitado, com uma gangorra na tempestade, o vento furioso, as ondas encapeladas, o barco frágil, prestes a naufragar, e o Pedro dá um pulo do barco, e aquela massa líquida se torna terra firme debaixo dos seus pés. E ele está caminhando, firme, sobranceiro, olhando para Jesus, tendo a mais linda experiência da vida. Quando de repente, diz a Bíblia, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nesta noite. Ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus e disse: eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou aguentar. E comecei a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus por um minuto sequer, você afunda. Você afunda.
O que me encanta em Pedro é que ele pede socorro. Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Se o texto nos relata que Jesus estava no monte orando pelos discípulos enquanto eles enfrentavam a tempestade, agora Jesus não está num monte orando por você, não. Agora Jesus está à destra de Deus Pai, como nosso grande sumo sacerdote, e Ele sabe quem é você, e Ele sabe o que você está passando, e a Bíblia diz que se você gritar por socorro, Ele prontamente estende a mão e tira você das gargantas da morte. Eu não sei que tipo de buraco você está caindo, eu não sei que tipo de tempestade está assolando você, eu não sei que tipo de naufrágio está ameaçando a sua vida, mas nesta noite clame por Jesus, clame por Jesus, clame por Jesus, e Ele estenderá o seu braço para tirar você das gargantas da morte e trazer grande livramento para a sua vida. Depois que Jesus tira Pedro da morte, Ele dá um tapinha de luva com muito amor e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era a tempestade, o problema era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Aí o texto diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou, porque ele acalma o coração e acalma a tempestade também. Hoje Jesus pode botar um ponto final nessa tempestade que está assolando a sua vida. Mais uma vez Mateus não nos traz essa informação. Eu preciso voltar a recorrer a João no seu registro de João 6, verso 21 diz que quando Jesus subiu para o barco, eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês que nós também chegaremos ao nosso destino. Não estou falando de um porto, não estou falando de um cais, eu estou falando das praias áureas da eternidade. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que o Senhor nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, sai de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos, a ponto de escurecer o sol. Mas esses gafanhotos eram demônios, com cabeça de cavalo, com rosto de homem, com cabelo de mulher, com dente de leão, com couraça de ferro, atormentando os homens com uma picada de escorpiões. O que significa isso? Cabeça de cavalo é que o cavalo naquela época era a maior máquina de guerra conhecida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos em o nome do Senhor. Rosto de homem significa inteligência, estratégia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro é que esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais, precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião é que esses gafanhotos não vêm para devastar a vegetação, eles vêm para atormentar os homens. Agora preste atenção, atormentar quem? Atormentar os homens, exceto os que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você foi carimbado, você foi marcado, você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autoridade para atormentar você, você está seguro nos braços do Senhor Jesus.
Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos e todas as nações da terra vão adorar o anticristo. Todas as nações, todos os povos vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando você creu, o seu nome está lá, registrado lá, e você, meu amado irmão, não jamais sofrerá dano, porque Jesus não perderá sequer uma das suas ovelhas para o anticristo, nem sequer uma. Todas as ovelhas de Jesus, lavadas em seu sangue, estão nos braços dele, e dos braços dele ninguém pode arrebatar você. Nós chegaremos na glória celeste, na casa do Pai, na Nova Jerusalém, no céu de glória, chegaremos salvos e seguros. Amados, eu quero agora levar vocês ao último versículo do texto para concluir. E esse último versículo, pastor Anésio, sugere-nos, penso eu, a mais recorrente pergunta da teologia e até da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, se Jesus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma navegação sem tempestade? Não seria muito mais fácil um voo de cruzeiro sem turbulência? Por que enfrentamos tempestades? E o texto responde: quando Jesus subiu para o barco, seus discípulos o adoraram. Agora leia a sua Bíblia, e você verá que sempre que o povo está adorando a Deus, o povo está prostrado. É impossível adorar a Deus de narizinho empinado. Os que adoram se prostram. E eu vou lhe dizer que nós nos curvamos mais na presença de Deus na tempestade do que na bonança. Nós nos curvamos mais na doença do que na saúde. Nós nos curvamos mais na adversidade do que na prosperidade. Como diz o profeta Naum, às vezes Deus faz o caminho de acesso dele ao nosso coração na própria tempestade. O propósito da tempestade não é destruir você, é levar você a se curvar diante do Rei da Glória. Segundo lugar, por que Deus permite tempestade? Para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Uai, mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus está fazendo um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? O Senhor não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Não basta você saber que Deus é real, porque Deus é real na vida do seu avô, na vida do seu pai. Ele quer ser real na sua vida. Eu ilustro para terminar. Vocês lembram da vida de Jacó? O neto do Abraão, o filho do Isaac. Pois bem, a Bíblia diz que o Jacó, depois de trair o irmão, de enganar o pai, ele precisou fugir de casa às pressas, jurado de morte por Esaú. Às vezes a gente imagina que o Jacó era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe, que controlava a sua vida.
Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa fugido? 77 anos. 77 anos, solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Você pode dizer, pastor, o senhor não está chutando não? Não estou chutando, eu vou provar para vocês que ele tinha 77 anos quando saiu de casa. Ele sai com 77, vai para Padã Arã, precisa trabalhar 14 anos para se casar com Raquel. Depois de 14 anos que ele está lá, nasce José. Então, quando José nasce, o Jacó tem agora 91 anos. 77 mais 14 são 91. O Jacó quer ir embora, o sogrão não deixa, porque ele era escravo do sogro. Ele tem que ficar lá mais 6 anos. Portanto, ele fica em Padã Arã 20 anos. Se ele chegou com 77, quando ele sai, 20 anos depois, ele está com 97 anos. Portanto, a experiência que ele teve de conversão se deu aos 97 anos. Ele está com 97, o José está com 6 anos. A Bíblia diz que o José foi vendido para o Egito com 17 anos. Bom, então, se o José foi vendido para o Egito com 17 anos, o Jacó tem agora 108 anos. A Bíblia diz que José demorou 22 anos para levar a sua família para o Egito. Ora, se o José, quando saiu de casa, vendido pelos irmãos, tinha 17, e o Jacó 108, 22 anos depois, quantos anos tem Jacó? 130 anos. A Bíblia diz que ele tinha 130 anos quando desceu para o Egito. Ele viveu no Egito 17 anos e morreu. A Bíblia diz que ele morreu então com 147 anos. Então está provada a tese que ele saiu de casa com 77 anos. Vamos voltar à história do Jacó. Ele está saindo de casa com 77 anos e o primeiro pouso dele foi em Betel. E Deus aparece para ele em Betel e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não complementa: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. 20 anos se passaram, ele está com 97 anos, está passando o Val de Jaboque, e Deus entra em luta com ele, para mudar a história dele, e ele resiste, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Deus então o deixa aleijado. E agora Jacó se agarra ao Senhor e disse: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Riqueza? Não, ele já é rico. Que bênção ele está falando? Família? Ele já tem uma família grande. Que bênção é essa? É uma nova vida, é uma nova história. E ali no Val de Jaboque, Deus muda a história dele. Ali ele diz: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. E a partir de Jaboque, Deus se revela para o mundo com outro nome: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus por experiência pessoal. Deus trouxe você aqui hoje para que você que conhecia Deus apenas como Deus dos seus ancestrais, ou Deus do seu avô, ou Deus do seu pai, saia daqui hoje conhecendo pessoalmente a Deus como Deus da sua vida. O Senhor está aqui. Ele está aqui para acalmar a nossa tempestade e o nosso coração. Eu quero fazer um registro, meu pastor, antes de concluir. Eu sei que o pastor Anésio, a Magda, como outros irmãos desta querida igreja, oraram pela nossa família. A nossa família tem vivido uma grande tempestade nos últimos 5 meses. O nosso netinho, o Pedro, nasceu precocemente,
precocidade extrema. 6 meses de gravidez da sua mãe, tomada por uma infecção violenta, deu à luz a este bebê, que nasceu com apenas 1 quilo. Fortemente infectado. 3 dias de nascido, precisou fazer uma cirurgia de grande porte para extrair 20 centímetros do seu intestino. 3 dias depois, uma segunda grande cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos disseram, ou faz até tal hora, ou os órgãos entram em falência. E não tem mais o que fazer. Algumas vezes os médicos chamaram e disseram, vocês acreditam em Deus? Então orem. Porque não tem mais chance da medicina salvar essa criança. Noites de lágrimas. Numa dessas idas, Magda, onde o médico disse, não tem mais jeito, já jogamos a toalha, a minha nora, em lágrimas, disse para o médico, eu queria tanto pegar o meu bebê no colo, eu não tive esse privilégio, já nasceu, já foi levado para o CTI com tantos fios, com tantos tubos, e o médico disse para ela, não faça isso, seu bebê está partindo, você vai ter um trauma, e vai morrer nos seus braços. Chega um médico mais experiente e disse para ela, bota o seu bebê no colo, colo de mãe é vida. E quando ela botou o bebê no colo, Deus foi mudando o cenário no visor dos seus exames, e aquele menino foi como que recebendo uma ressuscitação no colo da mãe. 102 dias no CTI, já passou por 4 cirurgias, está bem, está de alta. E nós estamos aguardando o milagre completo, e Deus sabe o desejo do meu coração, é passar o bastão para Ele. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para nos colocar mais perto de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se o pastor me permite, se você está aqui hoje e está passando por uma tempestade, eu queria orar com você, eu queria orar por você. E se você deseja, eu convido você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor, Ele está aqui. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus está neste lugar. Ele pode o que nós não podemos, Ele faz o que não conseguimos fazer. Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Não há impossíveis para Ele. E nesta noite, Jesus trouxe você aqui para acalmar o seu coração e para acalmar a sua tempestade. Vou pedir ao meu pastor deste rebanho, que ele ore por nós. E eu estou aqui para receber esta oração também, em nome de Jesus. Toda a igreja, vamos ficar em pé. Oremos. Querido Senhor, as tuas ovelhas aqui estão nas tuas mãos.
Cuida, Pai, de cada uma delas. Leve cada uma delas a te experimentar, a provar e ver que o Senhor é bom, a experimentar que a tua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, sara as feridas, cura e refrigera estas almas. Leve os corações dos meus irmãos, tirando-os da tempestade e levando as águas de descanso. Querido Pai, nós declaramos que certamente a tua bondade e a tua misericórdia há de nos acompanhar todos os dias, e nós habitaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, nosso querido pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada mais temos falta. O Senhor nos basta. Guarda o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou e temos certeza que iremos continuar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ao nosso Deus. Nessa conferência do Espírito Santo, vem ao meu coração o fato de que nós não podemos exagerar a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos convence de pecado. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela como propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que é o penhor, a garantia de que o Deus que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo quem produz o fruto em nossa vida, o caráter de Cristo. É o Espírito Santo quem nos transforma em templo da morada de Deus. É o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e nos ilumina para entendermos a Bíblia. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá poder. É o Espírito Santo quem nos enche. É o Espírito Santo que intercede por nós e nos assiste em nossa fraqueza. É o Espírito Santo que é o outro consolador. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. E então nós vamos ler a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, rogando que Ele ilumine o nosso coração, a nossa mente, para entendê-la. Romanos capítulo 8, por gentileza. Romanos 8, versos 26 a 30. Eu estou seguindo a versão ARA, e eu acho que vai ser até projetado, salvo o melhor juízo. Antes de ler esse texto, todos sabem que Romanos é o grande manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. É a obra teológica mais robusta que foi escrita. Talvez o livro mais importante na história da igreja. Foi com a leitura de Romanos que Aurélio Agostinho foi convertido. Foi através da leitura de Romanos que o monge agostiniano Martinho Lutero teve uma experiência com Deus e levantou a bandeira da reforma. Foi através da leitura do prefácio de Lutero à carta de Romanos que John Wesley experimenta um grande avivamento espiritual na sua vida e, por conseguinte, em toda a Inglaterra. Então, os estudiosos dizem que esta carta
é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu estou inclinado a crer que é verdade. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 deve ser o pico do Everest. Porque aqui você encontra a obra do Espírito Santo. Aqui você encontra a segurança da salvação que Ele, nos regenerando e nos assistindo, nos fornece. E esse texto diz assim, a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, eu quero fazer uma declaração contundente, talvez até provocante. E a declaração é esta: nem todas as pessoas que planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Claro que eu não vou recordar vocês a goleada de 7-1. Eu vou trazer à memória esclarecida de vocês fato anterior, 1950. O Brasil hospedava, naquela ocasião, pela primeira vez, uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, o Brasil abre aquele campeonato no Maracanã, construído para aquela finalidade, goleando o México por 4-0. Vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Depois ganha da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. Quando vai para a fase seguinte, o Brasil se torna um fenômeno, porque ele goleou a Suécia por 7-1. Vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. No Brasil inteiro se festejava, as bandeiras eram desfraldadas, as pessoas dançavam nas praças e nas ruas, já comemorando antecipadamente a vitória. Para não frustrar, novamente, a expectativa, o Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. A partida começa, o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. E o Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Quero dizer a vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto lido nos revela isso. E a primeira coisa que Paulo vai dizer no verso 26 é esta: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Notem que nós não somos mais do que vencedores porque somos fortes. Somos mais do que vencedores apesar de sermos fracos. Eu sempre gostei muito de ler. E praticamente todas as semanas eu visito alguma livraria para ver o que está saindo. E vocês muito bem sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou lendo direito esses livros.
Mas esses livros dizem para você: você é forte, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócegas no seu interior, levantar-se-á daí um gigante. Quando eu olho para a Bíblia, ela diz exatamente o contrário. Ela diz que nós somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As meninas mais inteligentes do que os homens driblam isso melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã e é um caos. Põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não choramos e gememos, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais? Também temos fraquezas morais. Já prometemos a Deus, com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais vou cometer este erro. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Mas ainda nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos não praticamos, o mal que não queremos, esse fazemos. O que é magnífico é que, apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, Deus não nos rejeita, Deus não nos põe na lateral da vida. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A ideia do texto é que a vida é um fardo tão pesado que nós não conseguimos carregar esse fardo sozinho. Tem muita gente, meus irmãos, que não aguentam mais o fardo da vida. Por isso entopem as veias de drogas. Por isso se embriagam nas mesas de botequim. Por isso flertam com a própria morte, saltando no abismo do suicídio. Mas em vez de nós sermos esmagados pelo fardo da vida, o Espírito Santo vem e toma esse fardo por nós e nos assiste em nossa fraqueza. Ele tem nos assistido, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos consolado, Ele tem nos renovado, Ele tem nos enchido de poder, Ele tem nos assistido de uma maneira tão extraordinária. Mas você pergunta: por que nós somos fracos? Em que consiste a nossa fraqueza? Em que poros transpira, transborda a nossa fraqueza? E Paulo responde: nós somos fracos a ponto de não sabermos orar como convém. Note que oração é um exercício espiritual. Nem isso nós sabemos fazer. E sabe por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Deixa eu me
dizer: Deus ama tanto você, Deus gosta tanto de você, Deus se importa tanto com você, que Ele não dá o que você quer. Ele dá o que você precisa. Ele dá o melhor. Eu não sei orar como convém. Então, para os rapazes e moças aí, fica calmo, tá? Se Deus bota uma placa com letras vermelhas de neon, dizendo não, não insista não. Deus enxerga na curva. Deus enxerga no escuro. Ele está te livrando. Calma o seu coração. Quando José queria sair do Egito, aliás, da prisão do Egito, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Ele esqueceu. Eu imagino que o José deve ter ficado frustrado e aborrecido. E por que ele não saiu da prisão quando ele queria sair da prisão? Porque se ele fosse sair quando queria, ele seria talvez um bom lavador de pratos no copo do faraó, no palácio do faraó. Mas nesses 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da prisão e ser governador do Egito. Jesus nos ensinou a orar. E assim nos ensinou: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Jesus nunca ensinou isso. O que ele ensinou foi: todo que pede, recebe. Ai de nós, se estivesse escrito: todo que pede, recebe o que pede. Nenhum pai, nenhuma mãe deixa uma criança pequena brincar com a faca afiada. Ah, mas eu quero brincar com a faca, mas não vou dar, meu filho. Sinto muito. Ah, mas eu vou chorar, pode chorar. Ah, eu vou pegar pirraça, pode pegar pirraça. Não vou entregar a faca para você. Eu não quero ver você se destruindo. Às vezes nós pegamos pirraça, querendo que Deus diz: meu filho, eu não vou lhe dar, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o melhor para você, eu vou dar o que você precisa. Você não sabe orar como convém, você não sabe pedir o melhor para você, então deixe que eu tomo conta da sua vida. É o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Mas nota em segundo lugar, no versículo 26 ainda, quando Paulo diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E eu acho isso aqui de uma riqueza e de uma profundidade exponencial. Pensem comigo. Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho, você tem o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, um único Deus, da mesma essência, da mesma natureza, com os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, dentro da Trindade, você tem 2 intercessores. Primeiro, você tem um intercessor legal, é o nosso advogado justo. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, a Bíblia diz: quem os condenará? Ou melhor, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, Jesus se levanta, Ele é o seu advogado, diz: Pai, por esse pecado que está sendo acusado, eu morri na cruz. Aquele que crê em mim não deve mais nada, então essa acusação não prevalece diante do teu tribunal. Mas agora, em segundo lugar, nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. Ele é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à destra da majestade, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira? De 3 maneiras. Primeiro, Ele intercede por nós com total intensidade, intercede por nós sobremaneira. Se a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, Ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus,
E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele emprega toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, a intercessão do Espírito Santo, ela é agônica, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é tão extraordinário. Talvez na minha biblioteca, em termos de comentários bíblicos, Pastor Joel, o livro da Bíblia que eu tenho mais comentários é sobre Romanos. Eu já li pelo menos umas 2 dezenas de bons comentários de Romanos. Eu nunca encontrei qualquer exegeta, hermeneuta ou intérprete das Escrituras que pudesse mergulhar nas profundezas do que está escrito aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A pergunta é: o que é um gemido? O gemido é uma expressão tão intensa de sentimento e de dor que você não consegue articular em palavras. Então você geme. Ora, mas o Espírito Santo é Deus. Portanto, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a linguagem do céu, Ele conhece a linguagem da terra. E quando Ele está orando por você, ao Deus que está por você, em você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra. E então Ele geme com gemidos inexprimíveis. Com essa intensidade e com essa agonia. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por nós de maneira intensa, de maneira agônica e, em terceiro lugar, de maneira eficaz. Porque o verso 27 nos explica: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo nunca vai interceder por você, em você, ao Deus que está sobre você, na contramão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, Paulo prossegue no verso 28 e usa uma palavra extraordinária, começando o verso 28. Como é que ele começa? Sabemos. Essa palavra sabemos, ela vem de um termo da matemática. É um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Ele não diz sentimos, ele diz sabemos. É garantia, é segurança. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, irmãos, ele é tanto desesperador quanto muito consolador. Porque às vezes nós queremos usar só nas horas boas. Todas as coisas cooperam. E quando a enfermidade chega? E quando você é despedido da empresa? E quando o luto bate à porta da sua família? Pode ser desesperador. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiramente, vamos entender o que ele não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Aliás, uma frase de efeito de livro. Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu quero dizer para você que crente enfrenta problema. Crente fica doente. Crente bate carro. Crente enfrenta acidente. Crente chorador do luto. Crente enfrenta até bala perdida na rua. Crente é sequestrado.
Então coisas ruins acontecem com gente de Deus. Quem está falando isso é Paulo. Se pensa num cara que atraía tempestade, Paulo era um deles. Por onde Paulo passava, ele enfrentava problema. Era preso aqui, era açoitado ali, batia no cara com varas acolá, enfrentava naufrágio aqui, era acusado acolá. O homem vivia uma luta tremenda e constante. Mas ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como o pastor brincou agora há pouco. Vou dar uma olhadinha no horóscopo para ver se o negócio está bom para o meu lado, se os astros estão a meu favor. Vou dar uma olhadinha que roupa que eu vou usar hoje para ver se o dia melhora para mim. As coisas se encaixam. Não existe esse negócio não. Não existe isso não existe coincidência, não existe azar, não existe sorte, não existe determinismo, não existe olho gordo, não existe macumba para crente. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A sua vida está guardada, protegida por aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. As coisas não se encaixam como que não coincidência, não. Quem está tecendo os fios da sua vida é o tapeceiro divino. Tem hora que tem coisa assim difícil, tem hora que tem cores mais fortes, tem hora que tem cores mais leves. Ao final, isso vai ser um produto maravilhoso. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida, para que ao fim tudo seja feito para o seu bem. Me permita dizer isso. Tem hora que você não consegue entender o que Deus está fazendo. É verdade. Preste atenção nisso. Se eu conseguisse entender quem é Deus plenamente, e tudo que ele está fazendo, eu seria parecido com ele, igualzinho a ele. Eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou fraco. Deus é soberano. Então deixa eu lhe dizer algo. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender quem é Deus. Ele é bom, Ele é soberano, Ele é seu Pai. Ele está trabalhando por você e não contra você. Me permita ilustrar. Quando Albert Einstein veio à América depois do sucesso da teoria da relatividade, um repórter perguntou para a esposa dele, que o acompanhava, assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Eu posso não saber tudo o que Deus está fazendo comigo, mas eu posso saber que Deus é bom, que Ele é meu Pai, quem tem o melhor para nós. Igual aquele menino que caminhava pela rua, feliz da vida, com um pacote nos braços, correndo alegre, feliz. Alguém aborda o menino: meu filho, o que você está fazendo? Por que você está tão alegre assim? É por causa desse pacote? O que tem desse pacote aí? Eu não sei o que tem desse pacote aqui não. Mas por que você está tão alegre então? Porque foi meu pai que me deu. Meu pai só me dá coisa boa. Me permite ilustrar de outra maneira. Quem já leu As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman? Vários aqui. Quando ele era criança, brincando aos pés da mamãe dele, a mãe estava fazendo um bordado à mão. E ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e não conseguiu conter. E disse: mamãe, mas que coisa horrível o senhor está fazendo. As linhas estavam soltas. A mãe compreendeu o dilema dele, pegou no colo, mostrou o bordado de cima para baixo. Tinha beleza, tinha harmonia, tinha cores. Tem hora que nós olhamos para a nossa vida como uma criança olha o bordado pelo avesso. As linhas estão soltas, as coisas não se encaixam.
Mas haverá um dia em que Deus vai botar você no colo dele, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e então você vai compreender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Agora, a pergunta é: que bem é esse? Que bem é esse? Será que é ser rico? Ser rico é uma bênção. É ter saúde? Ter saúde é uma bênção. É ter sucesso profissional? Ter sucesso profissional é uma bênção. É ter uma família maravilhosa? Ter uma família maravilhosa é uma bênção. Que bem é esse? Que todas as coisas cooperam para ele. A resposta está no verso 29. E no verso 29 está escrito que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Não é você ser rico, não é você ser famoso. Isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras, o projeto de Deus não é apenas levar você para o céu. O projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei do céu. Como isso acontece? O verso 30 responde: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo começa com Deus e não com você. Não fui eu quem escolhi a Deus, foi Deus quem me escolheu. Não fui eu quem achou Jesus, ele não estava perdido, perdido estava eu. Foi ele que me achou. Não foi eu que comecei a amar a Deus e então, em resposta ao meu amor por ele, ele passou a me amar. Não, ele me amou primeiro. O meu amor por ele é um refluxo do fluxo do amor dele por mim. E então Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E esse chamado, nas palavras do próprio Jesus, é a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a voz do Evangelho. É a voz que ecoa desse púlpito domingo após domingo. É a pregação das Escrituras. Aos que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. E vocês muito bem sabem que há dois chamados. Há um chamado externo e há um chamado interno. Irmãos, convenhamos aqui. Já passaram por esse púlpito tantos homens de Deus. Pastor Joel é um homem de Deus e ele prega aqui toda semana. Mas ele, qualquer outro que subir a esse púlpito, ou em qualquer outro púlpito, nós somos rigorosamente limitados. Sabe o que significa isso? Que nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Foi isso que João Batista disse no deserto: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só ele pode fazer isso, nós não podemos. Então, há dois chamados, um externo e outro interno, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Foi Jesus quem disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas se eu pudesse ouvir o testemunho de conversão de cada um aqui, nós escutaríamos histórias tão lindas, tão lindas. Quando a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo vem, tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, vai lá dentro, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E de repente aquilo que nunca tinha feito sentido para você, faz todo o sentido do mundo. De repente aquilo que você não tinha nenhum prazer, agora é o deleite da sua alma. De repente aquilo que encantava os seus olhos, agora não encanta mais.
essa voz é poderosa. Permita ilustrar de novo. Eu estava no meu gabinete pastoral há muitos anos, lá em Vitória. Na segunda-feira chega um cidadão, bate a porta do gabinete e disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. Ele me disse: eu estive aqui no culto ontem à noite, no culto da igreja. Eu falei: mas que bom, o senhor é muito bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto, não. Eu falei: como assim? Não, eu não vim participar do culto. Eu falei: mas o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu: eu vim roubar um carro. Eu era um traficante. E eu estava lá na rua, o carro estacionado em frente, olhando que carro seria mais fácil eu levar. Quando eu escutei uma música que brotou do templo. E do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa no meu coração, que as escamas caíram. E eu saí daqui ontem chorando, e cheguei em casa chorando, e minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou a minha vida. Ele chama. Chama na rua. Chama no hospital, chama numa cama de CTI, chama num campo de futebol, chama no bar da esquina. Um dos meus colegas de turma se converteu de uma maneira muito interessante. Ele estava vindo de um baile de madrugada, bêbado. Viu um folheto rasgado, sujo, amarrotado no chão, cheio de poeira. Ele pegou o folheto. Ainda tinha lucidez para ler. E leu o folheto amarrotado e se converteu de madrugada, sozinho no meio da rua, voltando para casa bêbado. Pastor, pregador do evangelho. Então a voz de Deus é poderosa. O que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. E prossegue Paulo: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Meus irmãos, aqui está o coração da Bíblia. Eu quero encorajar você em nome de Jesus. Obrigado, carisma. Estudem. Compreendam o que a Bíblia ensina sobre justificação. Irmãos, isso é a essência da Bíblia. Justificação é um ato legal de Deus, não é um processo, como a santificação. É um ato, acontece uma única vez, nunca mais se repete. Não acontece dentro de você, não acontece lá no tribunal de Deus. A justificação não tem graus, significa uma pessoa que acabou de ser regenerada agora está tão justificada quanto um crente de 50 anos de vida piedosa. Então vamos compreender um pouquinho o que é isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Quantos estão destituídos da glória de Deus? Todos. Quantos justos existem? Nenhum sequer. Então aqui está todo mundo no mesmo nível. Agora, a Bíblia diz que nós pecamos por palavras e vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Preste atenção. Você lembra de todas? Só fazer um checklist. Já falou mal dos outros? Já contou uma piada? As nossas piadas não são escandalosas não, tá? As nossas piadas são só para dar risada. Já contou uma piada indecente? Já clicou espalhando fake news? Já espalhou boataria? Já mentiu alguma vez? Ah, você não lembra. Está tudo registrado nos anais do tribunal do céu. Vamos dar conta, em segundo lugar, de todas as nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu filho não viu, sua filha não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, Deus viu. Você apagou a luz,
Fechou a porta do quarto, Deus estava lá. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas mais grave do que isto, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. Permita fazer uma digressão rápida. Você sabia que Paulo, em Romanos 7, só chegou à conclusão de que ele era pecador por causa do 10º mandamento da lei? Qual a diferença dos 9 primeiros mandamentos para o 10º? Os 9 primeiros mandamentos do decálogo, da lei de Moisés, todos são objetivos. Qualquer um olha, qualquer um observa, qualquer um percebe, qualquer um julga. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa pode olhar, legislar e julgar. Mas o 10º mandamento é: não cobiçarás. Isso é foro íntimo, isso é subjetivo, isso só Deus vê, só o tribunal de Deus tem competência de julgar e julga. Agora, preste atenção. Os entendidos da área, e aqui tem alguns, inclusive o meu amigo Felipe, os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem dia que passa até um pouco mais. Quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o seu amigo mais próximo? Pense comigo se nesse telão aqui fossem colocados o que nós pensamos a semana passada. Botaria todos nós de cara no chão. Bom, eu acho que a essas alturas, pastor Joel, tem alguém dizendo assim: eu não vim aqui hoje para escutar uma coisa mais light, eu não estou gostando desse negócio. Mas então eu vou lhe fazer um elogio, mas um elogio assim muito alto. Imagine que você seja a pessoa mais piedosa de Americana. Imagine que você durante um dia inteiro não pecou nem uma vez, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. Imagine que desses 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver só 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90. E no final de um ano? Quem fez comum aí? 90 vezes 12. 1.080. Vamos arredondar para 1.000, para melhorar. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 66.000 pecados. Agora, pense comigo, um réu vai a júri popular, e o advogado de acusação e o promotor provam pelos autos do processo que aquele réu cometeu 66.000 violações da lei. Qual é a condição desse réu? Vai ser condenado. Bom, mas os tribunais aqui da terra, você compra o juiz, você suborna a testemunha, você compra a sentença, o justo sai como inocente, com o culpado sai como inocente. Mas eu pergunto a você, lá vai ser o reto juiz, Jesus, juiz de vivos e de mortos. Você acha que alguém vai chegar para ele e falar: dá um jeitinho para mim aqui que eu molho a tua mão, Jesus? A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não terá o culpado por inocente. Mas deixa eu dizer agora uma coisa complicada para você. Você não precisa ter 66.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Vou dizer algo mais chocante. Só gente perfeita entra no céu. Sabia disso? Porque está escrito na Bíblia que nada contaminado vai entrar no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu não é mais céu.
Aí você está chegando a uma conclusão terrível. Se é desse jeito, então eu estou frito. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. O que significa isso? Significa que você nunca, jamais pode salvar a você mesmo. É impossível você salvar a você mesmo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Mas eu tenho uma gloriosa notícia a dar para vocês nesta noite. Aquilo que você e eu não podemos fazer, Deus fez por nós. Deus fez por nós. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. E diz a Bíblia, quando Jesus estava lá na cruz, Deus o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz 1 de Pedro 2,24 que foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Não havia beleza nele naquele momento. O sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai escondeu o rosto dele e o desamparou, porque ele era totalmente pecado. Não seu pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, todos sobre ele. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E quando ele estava lá na cruz, a penúltima palavra dele foi esta: está consumado. É a palavra grega tetelestai, está pago. Aquele que crê em mim não tem mais dívida. Sua dívida está quitada. Seu perdão está garantido. A sua salvação está assegurada. Aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre ele. Não apenas você não tem mais dívida no tribunal de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, não apenas não tem mais dívida, mas tem um depósito, um saldo infinitamente poderoso na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Você está justificado. Eu vou encerrar, mas preciso dizer isso ainda. Ensaiaram bem, vocês estão de parabéns. Tem um versículo na Bíblia que é encantador e às vezes a gente passa por ele sem perceber. 1 de João 1,9. Quem me ajuda de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendamos uma coisa: justo não perdoa. Sabia disso? Justo aplica a lei e requer que a justiça seja feita. Eu ilustro. Pense comigo, você está em casa com a sua família e chega um bandido de arma em punho e tira a vida de um membro da sua família na sua presença. A polícia é acionada e apanha o criminoso, leva para a cadeia, ele vai a júri, 7-0 para condenação, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês: o juiz, em nome da lei, em nome da justiça, pode dizer para esse criminoso: vai para casa, não tem crime, fique em paz? Ele pode fazer isso em nome da lei e da justiça? Resposta: não. Qual o papel do juiz? Aplicar a lei, exercer a justiça. Por que esse versículo não está escrito assim: Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados, mas Deus é fiel e justo
Como assim? Como assim? Por que Deus é fiel e justo para perdoar? É porque quando você é justificado pela fé, isso não significa que você não continue mais sendo pecador, porque a glorificação se dará quando Jesus voltar. Aqui ainda nós temos falhas. Mas a palavra confessar no grego aí é a palavra homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando você vai confessar um pecado, você concorda com Deus que você errou. Diz, meu Deus, eu errei, eu pequei. Aí Deus olha para o sacrifício de Jesus lá na cruz. Diz, esse pecado já foi punido. E eu sou justo para não punir o mesmo pecado 2 vezes. Então, porque eu sou justo, já puni no meu filho, eu não puno em você, eu perdoo você por causa da justiça do meu filho aplicada à sua vida. Portanto, justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Ilustro de novo. O que é perdão? Imagine que você deva R$1 milhão ao banco. Você está quebrado, não tem um centavo. Alguém vai lá e deposita na conta R$1 milhão. A sua dívida está o quê? Quitada. Você não deve mais nada. Mas você estava quebrado. Quebrado continua, só não tem mais dívida. Isso é perdão. Agora, o que é justificação? Você está quebrado, uma dívida de R$1 milhão. Alguém vai lá e quita a sua dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, anulou-o, encravou na cruz. Mas foi lá na sua conta que estava zerada e fez um depósito infinito na sua conta. Toda a justiça de Jesus está na sua conta. Isso é justificação. E eu concluo dizendo que é por esta causa que Paulo prossegue e diz assim: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Paulo errou na teologia ou na gramática? Porque glorificação é um fato futuro e não passado. Nem você nem eu estamos glorificados aqui nessa noite. Correto? Claro. Quando é que vai acontecer a glorificação? Quando Jesus voltar em majestade e glória. Mas Paulo coloca a glorificação como um fato pretérito, passado, consumado. Sabe por quê? Porque esse projeto é um projeto eterno. Deus não usa rascunhos nos seus planos. O plano de Deus não pode ser frustrado. Então você que foi predestinado, chamado, amado, você que foi chamado com santa vocação, você que foi justificado na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está glorificado. Deus é soberano na nossa salvação. Deleitemo-nos nele, exaltemos a ele e vivamos para a glória dele. Que ele nos abençoe.